Muito bem, senhores, sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto. Aqui é o professor Albino e hoje teremos a oportunidade de falar sobre fórmulas químicas. Vamos falar de quê? De fórmulas químicas. Lembrando que o canal da Ciência no Ponto é o canal mais completo que te dá tudo, né? Mas, professor, por que você está de química? Será que nós devemos te confiar? Ou você só é boa matemática e física? Brincadeira, puto. Aqui todas as ciências são reduzidas aqui, né? Em brincadeira das crianças ou dos patetas. Prof, como é que nós vamos continuar? Vamos confiar em ti. Eu usei esse manual, pessoal. Fundamentos da Química Orgânica e Inorgânica, Benjamin Almeida, para vos dar essa aula. Ou seja, todo o conhecimento que vai sair daqui foi rasgado aqui deste livro. Então, vamos à aula. Bom, pessoal, vamos saber de uma coisa. Nas fórmulas químicas, assim como os símbolos químicos, eles representam os elementos. As fórmulas químicas, elas vão nos representar moléculas. Vão fazer o quê? Representar moléculas, né? Então, depois, o que você deve saber? É que existem várias fórmulas químicas na natureza, né? Pelo menos nós temos a fórmula empírica, temos a fórmula molecular, depois da fórmula molecular nós temos a fórmula estrutural e além da fórmula estrutural nós temos aquilo que nós chamamos de fórmula estereoquímica. Mas isso nós vamos ver ao decurso do tempo. Hoje nós estamos para falar de 3 fórmulas. Só queremos falar de 3 fórmulas, mas antes mesmo de estarmos aqui a falar de 3 fórmulas, eu gostava de cá te trazer uma pequena tabela ilustrativa, né, onde faremos aqui a diferença da fórmula molecular e a fórmula empírica, né? Então, praticamente aqui nós teremos a substância, vamos ter algo mais ou menos assim, não vai ser uma tabela muito grande, né? Temos a substância e aqui nós vamos ter a nossa fórmula molecular e aqui nós vamos ter a nossa fórmula empírica. Lembrando que se eu tirei do livro a substância aqui, eu posso colocar aqui o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, uma coisa assim, né? Peróxido de hidrogênio. Então, a sua fórmula química é exatamente esta aqui, peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, né? Então, depois temos aqui, eu posso chamar a água. A sua fórmula molecular, desculpa, não é química, vai ser essa, né? Depois temos, por fim, o benzeno. Podemos colocar aqui o benzeno, né? O benzeno nós sabemos que são 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, como é que ficaria a fórmula empírica? Como é que ficaria a fórmula empírica disto aqui? A ideia é dividir tudo por 2 para simplificar a fórmula. Então, aqui eu teria isto aqui. Aqui posso dividir tudo por 2, mas haverá problema aqui, porque eu teria um número decimal. Então, isso não é o que nós queremos, né? Então, nessas circunstâncias em que isso gera nos números decimais, nós vamos manter a fórmula assim mesmo, como está. Não vamos mudar absolutamente nada. E aqui, também, para reduzir a fórmula, podemos dividir por n. O n é o que? É o 6. Então, podemos dividir por 6. Vamos ficar praticamente com isto. Professor, se tivéssemos um caso onde eu tenho 2 e 4, como é que eu faria, por exemplo? Um x4, aqui um y2, como é que eu faria? É procurar um número que vai dividir esses dois ao mesmo tempo. Eu percebo que é 2, então faria este dividido por 2, teria 2, e faria este dividido por 2, teria simplesmente 1, e ficava com essa fórmula. Então aqui eu estou a dar o xarope do sucesso, né? O xarope para você arrebentar aí com qualquer que seja
exercício aí. Então, vamos para a primeira fórmula, né, que é a fórmula percentual. Fórmula percentual. Fórmula percentual. Lembrando que este vídeo aqui é para estudantes de engenharia do ambiente, além de engenharia do ambiente, engenharia civil, eles têm química geral, além de civil, mas que engenharia química, né? Ambiente, química civil. E petróleo e gás também. Ah, não dizer, vocês têm química. Sabe, depois, parece que engenheiros da FENG são muito pobres. A química não sabem nada. Brincadeira, eu também não sei nada. É uma forma de estudar contigo. Eu estava a estudar isso aqui, então, para eu não esquecer, estou a fazer o vídeo a te explicar. E você, como é pateta, estás aqui. Exemplo 1, né? Então, vamos dizer que massas de hidrogênio, não vou escrever para ficar tempo, e oxigênio se combinarão para formar 100 gramas de água. 100 gramas de água. Eles deram uma informação. Eles disseram que o hidrogênio vale 1 grama e o oxigênio vale 16 gramas. Então, como é que nós vamos resolver este problema aqui? Primeiro, nós devemos calcular a massa molecular da água, né? A massa molecular da água, porque vai nos dar a quantidade total de tudo que nós temos, né? Nestas duas substâncias, né? Então, teria a massa molecular aqui da água, né? A massa molecular da água seria o quê? A massa relativa do hidrogênio e vou multiplicar com esse 2 aqui, né? Mas o que? A massa relativa do que? É do oxigênio, que multiplica por 1, porque o índice é 1. Então, sabe-se que a massa relativa do hidrogênio é 1 vezes 2, mais o oxigênio sabemos que é 16 vezes 2. Então, isto aqui vai nos dar 18 gramas por mol, né? Hoje estamos a dizer que a quantidade total de tudo que nós temos aqui é de 18 gramas por mol. Nós aqui queremos calcular a percentagem. Queremos calcular a fórmula percentual destes aqui. Isso aqui é muito simples, né? Então, nós podemos calcular aqui Então, eu dizia que as massas em percentagem ou as fórmulas percentuais, como é que vão ser? Sempre não pode falhar, querido. Nós já sabemos que o total, a quantidade real de tudo isto que nós temos é de 18 gramas. Então, praticamente, nós vamos dizer que para o hidrogênio, né? Para o hidrogênio, né? Estaremos a calcular a quantidade de massa, a massa para o hidrogênio. Vamos dizer o quê? Vamos dizer sempre que a quantidade total, que é a massa molecular de tudo que eu tenho, que é o 18 gramas, está para 100%. Está para 100%, né? Está para o quê? Está para 100%. E quantos gramas de hidrogênio eu tenho? Então, terei que é um, mas aqui temos esse 2 aqui, praticamente vão ficar 2 gramas. Então, teremos 2 gramas deste aqui que estarão para X. Então, fazendo isto, praticamente teria isso vezes 100 sobre 18 aqui. Então, o X hidrogênio aqui, vou colocar assim, terá de ser igual a exatamente X hidrogênio. Fazendo isto aqui, eu estou sem máquina, vocês. Estou sem máquina, será o quê? Será 11,1%.
Então, agora, se você quer achar a massa ou a fórmula percentual do outro, é só você fazer 100% menos isto aqui para o oxigênio. Para o oxigênio. Faça 100%, que é a quantidade total que tu tens, menos o 11,1%. Então será igual ao que? Isto aqui, a diferença disso terás 88,8%. Ah, professor, não entendi nada. Pode repetir o mesmo procedimento. Diga que 18 gramas, que é a quantidade total de tudo que você tem, está para 100%. Então, o que? Oxigênio temos quanto aqui? Oxigênio nós sabemos que é 16. Então, 16 gramas de oxigênio estarão para X. Fazendo isto aqui, teremos 16 vezes 100 sobre aqui o 18. Então, X seria igual a 88,8%, né? Esse truque que eu te dei aqui é mais por questões de tempo, para você não ter que gastar muito tempo ainda a resolver o mesmo exercício, né? Para você não ter que gastar lá muito tempo, né? Então, use esse truque, mas se você não se sente confiável, pode usar este truque aqui, né? Então, depois agora nós vamos para a determinação da fórmula empírica, né? Vamos determinar aqui a fórmula empírica. A fórmula empírica, né? Vamos determinar a fórmula empírica. Bom, para a fórmula empírica nós temos isso. Preferi parar o vídeo e passar tudo, que é para não acabarmos muito tempo, né? Bom, o que eles dizem como dados que nos deram? Eles dizem que o composto tem a seguinte composição centesimal, né? Estamos a dizer que o carbono tem 52,17%, hidrogênio 13,04% e o oxigênio 34,79%. Deram-nos as suas massas. Então, nós queremos determinar a fórmula empírica. Querido, aqui relaxa, queremos determinar a fórmula empírica. Como é que vamos fazer para determinar a fórmula empírica? Primeiramente, esqueça a percentagem e coloque isso em função de gramas. Então, diremos que o carbono tem 52,17 gramas. Então, diga que o hidrogênio tem o quê? Estamos a repetir a mesma coisa, mas praticamente estamos a esquecer a percentagem, né? Então, tem 34,79 gramas, né? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Então, vamos calcular o número de moles para o carbono, né? Para o carbono. Calcular o número, primeiro passo, calcular o número de moles para o carbono. Para o carbono. Então, eu sei que um mole do meu carbono está para o quê? Carbono tem quanto? Carbono tem 12 gramas. Tem 12 gramas. Está para 12 gramas. Então, esta quantidade de gramas de carbono, que é 52,17 gramas, estará para X. Então, resolvendo isso, fazendo meses, teremos praticamente terias 52,17 dividido por 12. Então, ao dividir isso por 12, você vai ter 4,35, né? Para o carbono. Agora vamos lá avançar para o hidrogênio. Vamos lá avançar para o hidrogênio. Então, dirás que um mole de hidrogênio está para o quê? Está para 1 grama, né? Porque o hidrogênio só tem 1 grama. Tem 1 grama. Então, essa massa de hidrogênio, que é de 13,04 gramas, estará para X, né? Queremos calcular o número de moles. Então, X terá de ser igual, praticamente, aqui teremos o quê? Viu? Teremos o quê? Teremos 13 sobre 1, né? 13,04 dividido por 1. Isso vai dar
13,04, né? Então, para o hidrogênio já morreu, agora vamos calcular isto para o oxigênio, né? O oxigênio. O oxigênio, como é que nós vamos fazer? Vamos dizer que 1 mol de oxigênio está para o quê? Oxigênio nós sabemos que tem 16 gramas, né? São 16 gramas e esta quantidade aqui de gramas que é de 34,79 gramas estará para x. Então faça meios extremos, né? Fazendo meios extremos, é só dizer que x será igual aqui. Para o nosso caso, x será 34,79 divididos aqui por 16. Então, isto aqui vai resultar em 2,17. Vai resultar em 2,17. Então, vamos determinar a nossa fórmula empírica. É isso aqui. É aquela fórmula que nos deram lá no princípio, isso aqui, né? Então, aqui nós teríamos carbono, tivemos o quê? 4,35. O hidrogênio tivemos o quê? 13,04. E o oxigênio tivemos 2,17. Mas, professor, o professor disse que na fórmula molecular nós não podemos ter números decimais. É claro, nós não podemos ter números decimais, né? Conforme eu havia dito lá naquele exemplo anterior aqui, né? Por exemplo, aqui eu disse que ao dividir isso aqui, na fórmula empírica, desculpa, ao dividir por 2 tudo, aqui teremos 0,5, não é o que temos, então temos que manter. Então, o que nós vamos fazer? Sempre que isto acontece, leva o menor valor desses 3 e divida todos eles. Então, o menor eu consigo perceber que é 2,17. Então, faça 2,17 dividido por 4,35. Isso vai dar 2. Então, terei carbono 2. 2,17 dividido por 13,04. Isso vai dar 6. Pode não dar 6, mas é um valor aproximado a 6, né? Então, agora faça 2,17 dividido por 2,17. Certamente que vai me dar 1. Então, não é preciso colocar aqui, né? Pode deixar assim mesmo, sem ter que colocar 1, né? Então, se você está a gostar dessa aula, está a arrebentar, está a reduzir em brincadeira das crianças, como o prof aqui, coloca aí nos comentários, porque agora nós queremos ir para a última fórmula, que é a fórmula molecular. Fórmula molecular. E aí, isso, a química também aqui morre, né? Não é só análise toda hora. Temos que mostrar que somos habilidosos em tudo. Ok, fórmula molecular. Como é que eu vou determinar a fórmula molecular? Deixa-me passar o problema, depois venho aqui. E como é que é, pessoal? Estamos de de volta, né? Onde dizem? Determina a fórmula molecular de um composto orgânico que apresenta 40% de hidrogênio, de carbono, 6,72% de hidrogênio e 53,28% de oxigênio e massa molecular de 180 gramas. Então, aqui, o que é que nós vamos fazer? Aqui eles deram percentagens de cada um. Então, eles dizem que a massa total é de 180 gramas. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos procurar saber a quantidade que cada um desses 3, aqui são 3 ou são 2? São 3, um é de 40%, outro é disso aqui, outro é disso aqui. Vamos procurar saber a quantidade que cada um ocupa nos 180 gramas. Ok, vamos lá trabalhar aqui com o carbono. Vamos lá trabalhar com o carbono.
Vamos fazer o quê? Nós sabemos que os 180 gramas corresponde a 100%. A 100%. E há um coisa aqui que não deram que nós vamos precisar de usar, né? Carbono é 12, oxigênio é 16, hidrogênio é 1 grama, né? Grama. Então, o que eu vou fazer? Para eu saber a quantidade que este ocupa, nós sabemos que o carbono apresenta 40%. Então, o 40% estará para X. Então, X será igual, terei a 180 gramas vezes 40% dividido por 100%. Então, X será... por cento com por cento corto, 0 com 0 corto. Não, aqui fica 40. Tá a fazer coisas da minha cabeça aqui. Mas ok. Então isso aqui no final mais vai dar 72 gramas. Vai dar 72 gramas. Ou seja, nos 180 o carbono tem uma quantidade de 72 gramas. Ok, depois do carbono nós temos o quê? Hidrogênio. Vamos fazer o mesmo para o hidrogênio, né? Procurar saber a quantidade ocupada por hidrogênio nos 180 graus. É tipo, você na galinha é o quê? Então, sabemos que os 180 gramas corresponde a 100% da quantidade total que eu tenho. Né? Corresponde a 100% da quantidade total que eu tenho. Então, o 6,72% estará para X. Então, fazendo isto, teria 6,72 vezes aqui o 180 dividido por 100. Então, o X aqui, certamente que me daria o quê? Me daria o quê? Estou sem máquina, vocês... 12,09, né? Aproximadamente é isto. Então, agora podemos passar aqui para o oxigênio, né? O oxigênio. Então, vamos aplicar a mesma regra. Estamos a dizer aqui que o hidrogênio ocupa 12,09 gramas de 180. Então, grama estará para 100%. Então, a sua percentagem era de quanto? Era de 53,28%. Estará para X. Então, praticamente o X aqui... querido, isso aqui é aquela coisa ali que todo mundo sabe, né? Aquela coisa ali. Então, isso aqui vai dar 95, e acho que 90 gramas. Fizemos isso aqui, prof. Já é tudo. Não. Para montarmos a fórmula molecular, devemos saber o número de moles que cada um tem. Então, nós vamos lá pegar o nosso carbono. Nós sabemos que um mole de carbono corresponde a quanto? A 12 gramas. A 12 gramas. Se um mole de carbono corresponde a 12 gramas, então a quantidade dele estará para quanto em moles? O 72 gramas desse gás estará para o X, né? 72 estará aqui para o X. Então, fazendo essa brincadeira, eu tenho que ser X igual a 6, né? Então, agora vamos para o quê? Para o hidrogênio. Queremos compor a fórmula molecular disso aqui, né? O hidrogênio, nós sabemos que um mole de hidrogênio estará para quantos gramas? Hidrogênio tem 1 grama. Estará para 1 grama. Então, ele ocupa, nos 180, ocupa o quê? 12,09. Então, isto está para X. Então, praticamente o X aqui seria o quê? Seria esse vezes esse sobre esse
Então, praticamente aqui o xixi vai dar canha. Vai dar 12,03, né? 12 é 09, né? Dá 12,09, não vai mudar. Então, agora vamos onde? Vamos onde? Vamos onde? Vamos onde? Vamos onde? Sabe, eu nos vídeos sou maluco, mas presencialmente sou muito sério. Vamos aqui no teu oxigênio. No teu oxigênio, nós sabemos que o mol estará para o quê? 16 gramas de oxigênio. 16 gramas e nós sabemos que a quantidade ocupada por essa coisa aqui era de 95,90 gramas está para X. Então, X praticamente, manipulando esses cálculos, eu terei 5. Então, vamos lá formular a nossa fórmula molecular. Nós sabemos que temos carbono. Depois de carbono temos hidrogênio, depois de hidrogênio temos oxigênio. Nós temos que o carbono, o número de moles é 6. E o número de moles de hidrogênio... A sério? Fiz o que aí, 12, isso aqui. Podemos aproximar a 12. Então, podemos dizer que hidrogênio é 12. Né? Faz essas aproximações. O oxigênio, nós tivemos o que no oxigênio? Tivemos 5. Então, a fórmula molecular foi rebentada com sucesso. Outra dica. Você poderia muito bem, não sei se você está a calcular o que, né? Você ter uma expressão que nem esta aqui. Pode ter 2, aqui 1,5, aqui, por exemplo, 1 só. Como é que você faria para determinar a fórmula correta disso? Então, tens que procurar um número que multiplicar com este vai fazer com que esta vírgula desapareça. Então, seria o 2. Então, aqui, vezes 2, 4, vezes 2, 3, vezes 2, como era 1, vai ficar 2. Então, essas dicas que você tem que guardar. Se você gostou dessa aula, se inscreva aí, se inscreva. Vocês que estavam a dizer que eu não sou boa em química, mentira, eu sou pouco, sou mau. Sou mau quando eu quero, né? Quando eu não quero, começo a bugar. Mas aquele beijinho, abraço e tchau. Qualquer dúvida, 8579 43 333. Sabe, nesse livro aqui tem muitos exercícios, eu não sei. Ok, vou tirar foto dos exercícios que estão aqui. Depois de tirar foto, o que eu vou fazer? Vou criar um link, colocar no Drive, colocar na descrição desse vídeo aqui. Ou me faça barulho por este número no WhatsApp. É 85 79 43 333 43, né? Me faça barulho por este número do WhatsApp. Vou te enviar exercícios sobre tudo que nós estudamos aqui, sabe? Se você quer ficar bom, você tem que fazer exercícios, né? Mas já agora pode ficar com esse TPC aqui. Tá onde? 1 minuto só, 1 minuto. Yeah. Já agora pode ficar com esse TPC aqui. Faça screenshot desse TPC. Pode ficar com esse TPC. Até ok. Deixa eu colocar todos os exercícios aqui, né? Você aí vai ser responsável por coisar. Não vou andar a fazer isso aí. Você vai ser responsável por fazer isso. Livro dele. Pessoal ali, me contata no WhatsApp. Parece que não está a sair aqui. Mas pelo menos bate aquele exercício ali. Esse livro aqui é mau. Então, pessoal ali, é aquela cena mesmo. Vamos lá amarrar a sério. Essa cena de matar fórmula empírica, molecular, são cenas bem básicas que eu acho que todo engenheiro devia saber e nunca falta no teste. Então não despreze essas matérias aí. Então, se você quer explicação de algo,
É só colocar aí nos comentários, prof, a química eu não estou a ver nada nessa matéria aqui. Então é só colocar aí, o prof vai gravar qualquer coisa aí pra ti. Aquele beijinho no cérebro, abraços e tchau. Ah, tem me dar capa desperta. Capa desperta é meu pai, vocês. Ele é que foi o meu formador, né? Na altura, preparação para exames de admissão. Foi um dos meus formadores, por isso que eu gramo muito dele, né? Gramo muito dele. Tudo que ele faz, na verdade, é o que eu faço. Se forem a ver, não há diferença. É isso. Figo do rei é reinho.